Sabe aquela sensação de estar meio sem rumo, buscando uma direção na vida? Pois é. Hoje vamos mergulhar em dois conceitos japoneses que funcionam quase como um GPS para essa jornada. O Ikigai, que ajuda a encontrar um propósito, e o Kaizen, que nos ensina a progredir um pouquinho a cada dia. Vamos entender como essa dupla pode transformar a maneira como a gente encara nossos objetivos. Bom, a fonte que a gente analisa aqui começa com uma ideia bem direta. A vida é uma sequência constante de metas e desafios. Essa corrida começa literalmente no segundo em que a gente acorda. E essa metáfora nossa, ela é muito boa, né? Pensa só, da lista de tarefas pela manhã até as grandes ambições de carreira, a gente está sempre correndo. Essa imagem captura perfeitamente essa sensação de estar sempre na linha de partida, se preparando para o próximo obstáculo. E essa citação reforça bem a ideia. Parece que não tem como escapar dessa corrida, ela faz parte da experiência humana. Por isso, saber como definir e ir atrás dos nossos objetivos não é um luxo, é quase uma necessidade. Mas a questão é como fazer isso sem se esgotar no caminho. É aqui que entra a primeira peça da nossa solução. Se a vida é uma jornada, o Ikigai funciona como a nossa bússola. É ele que aponta a direção e dá um sentido para essa corrida toda. Então, para resumir de forma bem clara, Ikigai é a sua razão de ser. A tradição mais famosa, e talvez a mais útil, é o motivo para sair da cama de manhã. É aquela força que nos impulsiona, sabe? Mesmo naqueles dias mais difíceis. Agora, olha que interessante essa imagem. Ela mostra que o Ikigai está exatamente na interseção de 4 áreas fundamentais da vida. É a junção do que a gente ama fazer com aquilo em que a gente é realmente bom, o que o mundo precisa e, claro, aquilo pelo qual a gente pode ser pago. O propósito de verdade floresce quando todos esses círculos se encontram. E para tornar a coisa toda mais prática, a sugestão é se fazer estas 4 perguntas na hora de avaliar qualquer caminho. Não é só sobre paixão, nem só sobre dinheiro. É sobre encontrar o equilíbrio entre todos esses pontos. Responder essas perguntas com sinceridade pode de verdade iluminar o caminho para a gente encontrar o nosso próprio Ikigai. E isso nos leva a um ponto essencial. Sem o Ikigai, a gente vira um barco sem leme, sabe? Apenas navegando em círculos. O Ikigai dá direção, o propósito que transforma um movimento qualquer em uma jornada que faz sentido. Ok, então se o Ikigai é a bússola que aponta o destino, como que a gente chega lá? É aí que entra a nossa segunda ferramenta, o Kaizen. Ele é tipo um mapa prático que nos guia passo a passo nessa jornada. A definição de Kaizen é basicamente melhoria contínua. Mas a palavra-chave aqui é incremental. Não se trata de mudanças gigantescas da noite para o dia. O segredo está no poder de pequenas ações consistentes feitas todos os dias. E esse provérbio clássico, junto com a imagem desse caminho subindo a montanha, ilustra perfeitamente a filosofia do Kaizen. A montanha inteira pode parecer impossível de escalar, mas o foco não está lá no topo. O foco está no próximo passo e depois no próximo. Olha só como isso funciona na prática. A ideia é dar passos tão pequenos que chegam a parecer risíveis. Escrever um único parágrafo é infinitamente melhor do que não escrever nada, né? 1 minuto de corrida é muito melhor do que ficar no sofá. O Kaizen vence a inércia com ações minúsculas que são fáceis de realizar. No fim das contas, tudo se resume a uma mentalidade diária, que pode ser encapsulada em uma única pergunta, mas uma pergunta muito poderosa. Essa é a pergunta-chave. Não é como posso resolver tudo de uma vez, mas sim qual é o menor passinho positivo que eu posso dar agora. Essa simples mudança de perspectiva é o que alimenta o progresso contínuo. E agora, vamos juntar tudo. Como é que esses dois conceitos tão poderosos, Ikigai e Kaizen, trabalham juntos para criar uma vida com mais propósito e mais progresso? Acho que essa é a melhor analogia. O Ikigai nos dá o porquê, a direção, o nosso norte, e o Kaizen nos dá o como, o caminho para chegar lá, mostrando como avançar naquela direção um pequeno passo de cada vez. Eles são simplesmente inseparáveis. Ter um grande propósito sem um processo para alcançá-lo só gera frustração. E por outro lado, dar pequenos passos todos os dias sem um propósito maior, bom, aí é andar sem rumo. Juntos, eles criam uma jornada que realmente vale a pena. E, para fechar, essa citação da fonte resume tudo de forma brilhante. O valor não está só em chegar no destino, mas na dedicação diária à jornada, na escalada em si. É o compromisso com o propósito e com o processo, dia após dia. E assim, a nossa análise de hoje termina com esse convite à reflexão. O que importa não é o grande plano para amanhã, mas a ação concreta de hoje.
Qual é aquele pequeno passo que pode ser dado agora mesmo em direção a uma jornada com mais propósito?